Olá, boa noite. Olá, hoje a nossa live vai ser especial do Dia das Mães. Vamos esperar aqui o pessoal começar a entrar. Olá, Pedro, boa noite. Pedro Rocha. Hoje nós vamos falar sobre as mães de anjo. João Pedro, Maílson, boa noite. Ricardo. Hoje nós vamos conversar com a Daniela Rezes, ela que é mãe de anjo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como é ser uma mãe de anjo, quais são as principais frases que elas escutam, o que não dizer para uma mãe de anjo, né? As mães de anjo, elas são mulheres que tiveram alguma perda gestacional, né, neonatal. Vamos esperar aqui o pessoal entrar e a Daniela Rezes também. Boa noite, JP. Daniel, boa noite. Danilo Kelvin, boa noite. E a gente vai conversar um pouquinho. Depois da live, lembrando que vai ter o sorteio de um livro. O livro Mãos que Trazem a Luz, Memória das Parteiras de Oeiras. E a gente vai fazer o sorteio logo após a live. Esperar aqui a Daniela entrar para conversar com a gente. Boa noite, Rodrigo Fontes. Hoje a nossa live é sobre as mães de anjo. Elas são mães que tiveram alguma perda gestacional, neonatal. Boa noite a todos. Boa noite, Alcinho. Boa noite, Derek. Pessoal aí do Goiás, de Oeiras. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Vamos esperar a Daniela Rezes entrar. Nossa live está marcada para 7h30. Faltam... já é 7h30. Boa noite, Pedro. Raíla. Boa noite, Flor. Hoje a nossa live é sobre mães de anjos. A gente vai conversar com a Daniela Rezes. Ela é mãe de anjo, da Anjo Valentina. E ela é dona da página Entre Mães de Anjo, uma página que tem no Instagram e no Facebook. Vou esperar ela entrar para conversar com a gente. Boa noite, Dani, Rafael. Hoje a nossa live é especial do Dia das Mães. Boa noite, Valdineia. Vamos entrando aqui, esperar a Daniela entrar. Daniela Rezes. Boa noite, Brenda. Boa noite, Wesley. Mai Barbosa. Daniela Gomes é uma mãe de um anjo, do anjo Otávio. Tiago, boa noite. Nossa live é especial do Dia das Mães. Só aguardando a Daniela entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Mai Barbosa, boa noite. Tudo bem, Tiago? Dedé Produções de Picos. Boa noite, Dedé. Nossa live é sobre mães de anjo. Boa noite, Pietra. Pietra tá me assistindo aí de Oeiras. Vamos esperar a Daniela entrar. Daniela Rezes. Pra gente começar nosso bate-papo. Só aguardar mais um pouquinho até ela entrar aqui. Lilian, boa noite. A nossa live é especial do Dia das Mães. Nós vamos conversar com uma mãe de anjo. São as mães que tiveram alguma perda neonatal, gestacional. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre o protocolo de atendimento dessas mães de anjo, de como trabalhar o luto também, né? Após uma perda gestacional.
Então vamos esperar aqui a Daniela entrar, pra gente começar a nossa conversa. Boa noite. Esperar aqui. Ó, a Mai Barbosa está aqui. Vai fazer 2 meses que perdi meu filho, o Aslan Anthony. A Mai é uma mãe de anjo. E ela até pode contar um pouco pra gente sobre o relato dela, mas foi uma perda gestacional ou uma perda neonatal, Mai? A gente já ir conversando aqui, esperando a Daniela. Só esperar a Daniela entrar. A gente começar a conversar aqui. Lembrando que depois da live tem sorteio de um livro, do livro Mãos que Trazem a Luz, Memória das Parteiras de Oeiras. Samuel Valentim, boa noite. Nossa live hoje é especial do Dia das Mães. Luísa Guedes. A Luísa foi quem fez a capa do livro das Mães de Anjo, aquela capa super sensível, maravilhosa. Todo mundo já se apaixona pelo livro só pelo desenho da Luísa. Essa é a Luísa Guedes. Quem quiser seguir ela lá para ver os desenhos dela, maravilhosos. Luiz Felipe, boa noite. Esperar a Daniela entrar pra gente começar a nossa conversa. Só aguardar mais um pouquinho. A Mai tá dizendo aqui: perdi com 37 semanas de gestação. Tive pré-eclâmpsia, né? Não tinha nenhum sintoma, o coração do meu bebê parou. Mai, infelizmente isso acontece, né? Então sinta-se abraçada. E agora, esse momento também de isolamento social é bem difícil. Boa noite, Geandra Portela. É uma honra tê-la por aqui. Geandra é jornalista. Trabalhou em Picos, atualmente trabalha aqui em Teresina. Rafa, boa noite. O Anderson, boa noite. A nossa live é especial do Dia das Mães. Estou esperando a Daniela Rezes entrar aqui para conversar com a gente. Só aguardar um minutinho. Boa noite para Patrick Lustosa. Professor Patrick Lustosa aí de Picos. Boa noite, Bruninha. Nossa live aqui é especial do Dia das Mães. Ai, Rafa, sou fã da Sandy. É nada. Rafa estudou comigo em Picos, jornalismo. Vamos aguardar aqui a Daniela. Bruninha, nossa jornalista esportiva. Manda mensagem para ela. Entre Mães de Anjo. A Mai Barbosa. Só soube que estava com pressão alta no hospital. Os médicos não fez cesárea de urgência. Quis esperar pelo parto normal, já que não tinha mais o que ser feito. Nossa, Mai. Mas durante toda a sua gravidez você não sentiu nada? Só soube quando estava no hospital, né? A pressão alta. Às vezes no pré-natal pode ser identificado se a pressão está tendo alguma desregularidade. Bruna Raquel, sou fã. Amiga, é pra isso mesmo, né? Ítalo Castelo, boa noite. Lucas, boa noite. Hoje a nossa live vai ser sobre as mães de anjos, que são mães que perderam o bebê, seja pelo um parto espontâneo ou pelo um aborto espontâneo, ou uma perda neonatal, depois que o bebê nasce, os primeiros dias de vida dele. Estou esperando só a Daniela Rezes entrar para a gente conversar com ela aqui. Só um minutinho. Pede só para ela entrar na live, que aí eu aceito ela. Vou esperar só um minutinho aqui a Daniela entrar para a gente começar a nossa conversa. A Mai Barbosa está relatando que ela é mãe de um anjo também. Nada, minha pressão sempre foi baixa, fiz pré-natal tudo certinho, foi uma coisa inacreditável.
O caso da Daniela Rezes também é um caso que, até quando eu falei com ela da última vez, para uma reportagem, ela não sabia a causa da perda dela. E foi assim no último mês de gravidez. E isso acontece. A Daniela entrou. Só esperar que ela vai entrar agora. Vamos conversar com a Daniela Rezes. Oi, Olá! Sandy, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tô te ouvindo sim, Daniela. E aí, Boa como é que está noite. aí? Boa noite, pelo visto, tu tá no calor e eu tô no frio. Aqui tá calor. É, aqui tá bem friozinho. Pois é, gente, essa é a Daniela Rezes, hoje nosso papo é com ela. Quero agradecer, né, que ela aceitou o nosso convite de conversar aqui com a gente. A Daniela Rezes, ela é educadora infantil por amor, ela é mãe do anjo Valentina e ela é responsável pela página Entre Mães de Anjo, no Facebook e no Instagram. Obrigada, Daniela, pela participação. Não, eu que te agradeço e agradeço a forma respeitosa que tu me tratou em outra ocasião, quando nós fizemos aquele material para o jornal que tu trabalha e que tu transcreveu exatamente o meu relato tal qual eu fiz. Tu transformou ele em redação de uma forma muito respeitosa para comigo, para com outras mães, para com as minhas seguidoras e para com a minha filha. Isso não tem preço, né? Porque a gente sabe que falar de morte não é um assunto muito fácil e tem que ter uma sensibilidade muito grande para fazer isso, né? É até perigoso, a gente tem um pouco de receio de falar, de desrespeitar as mães, porque realmente é um tabu, né? Falar sobre É, morte, ainda mais morte de um bebê, de uma, de uma situação que mãe nenhuma gostaria de passar, né, Daniela? exato, exato. É bem isso, a Bom, gente Daniela, eu entra. que agradeço por conversar mais uma vez comigo. Então, Daniela, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, por que que você criou a página Entre Mães de Anjo? Na verdade, a página ela se formou, né? Eu não criei a página. Eu teci um relato pessoal que gerou interesse na ONG A Madalena, que é uma ONG aqui do estado do Rio Grande do Sul, e a Tati repostou, né, essa minha fala e isso viralizou. E daí chegou num ponto que eu tinha 400 e alguns seguidores pessoais, amigos, enfim. De um final de semana para o outro, quando eu vi, eu já tinha 600, 800. Então, assim, a página se formou sozinha, né? Não houve aquela coisa de dizer, é, deitei na cama e amanhã farei uma página para mães de anjo. Não, não aconteceu. Primeiro eu fui a Dani, mãe de anjo. Depois eu fui a Dani Rezes, que fazia postagens para mães de anjo. E a partir daí o conteúdo Mãe de Anjo tomou conta do meu Instagram e eu passei a ser a Dani da página Entre Mães de Anjo. Então, assim, não foi uma coisa premeditada, né? Foi uma coisa que foi se Uhum. formando. Bom, Dani, qual foi esse relato, né? Conta pra gente sobre o nosso anjinho, né? A Valentina. O relato foi mais ou menos assim, foi uma forma descritiva dos planos que eu tinha para ela, né? Eu tinha Uhum. uma série de planos que incluíam ela estudar na escola que eu estudei, que é uma escola super gracinha que tem aqui na cidade. É uma escola muito pequena, de frente para uma praça. A praça é muito bonita, a escola também é muito bonita. O nome da escola ninguém sabe, para te ter ideia. A gente sabe que é Sapucaia do Sul, mas ninguém fala que é Sapucaia do Sul. Se fala o Coleginho da Praça. Então eu tinha Uhum. para ela o sonho que ela ia estudar no Coleginho da Praça. Eu tinha para ela o sonho que ela ia usar os brincos que eu usei quando eu era criança, que eles seriam polidos, enfim. E eu fiz uma sequência de relatando para ela os planos que eu tinha para ela e que isso, né, não saiu, enfim. Isso foi tocando as pessoas e daí foi mais ou menos isso, assim. E os meus relatos são mais ou menos dentro dessa linha, né, dos meus planos para com ela, né. E daí eu acho que as meninas foram se identificando dessa forma, assim, que
Todo mundo tem um pouco de dificuldade de dizer, e durante muito tempo a gente tenta se fazer de durona. Não, tô suportando, tá tudo bem. E não tá tudo bem, né? Eu Uhum. sofro quando eu passo naquela rua, da rua do colégio, eu sofro quando eu passo na frente do hospital, que eu penso que a minha história era para ser diferente. Eu sofro a partir do momento que eu vejo uma criança que tem a mesma faixa etária que ela teria. E é uma sucessão de coisas que a gente vai lidar o resto da nossa vida. Ser mãe de anjo não termina quando a gente sepulta o filho. Eu imagino que começa dali para frente, porque dentro do meu credo, é uma coisa que só vai culminar quando houver o reencontro, né? Só vai Uhum. terminar quando tiver o reencontro. Bom, Dani, você teve a perda na 18ª semana, foi isso? Não, não foi 18ª, foi 36 Oh, semanas e 6 trigésima, dias. 38ª, Isso, desculpa. isso. Aham. É a reta final, assim, ela já estava Uhum. formada, gravidez tranquila, passei muito bem na gravidez. Sofri com algumas coisas no meu trato com a médica que me acompanhava, enfim. Mas isso hoje são coisas, conhecimentos que eu adquiri. Uhum. Naquele momento eu não tinha noção da forma que ela me tratava, não era uma forma legal. É, mas a gente vai aprendendo, né? Então, assim, eu faço terapia desde a 13ª semana de perda. Então, na Uhum. terapia que eu vim entender que eu sou uma pessoa de pensamento negativo e ela também era. Então, ela alimentava isso em mim. É, isso não tá legal. E se não for comigo o parto pode não acontecer muito bem. É, Uhum. você tem que vir com mais frequência, você tem que fazer os exames no tal lugar que eu quero que você faça. Então, assim, essa conduta dela é, fez uma gravidez não sadia. Dentro de uma gravidez que era saudável, acabou não se tornando mentalmente. Mas eu fui entender tudo isso depois, né? Depois, né? Então, esse pré-natal também contribui muito na hora do parto. As mulheres acham que não, mas contribui muito na escolha do parto, no entendimento do que é o parto normal, o que é o parto cesariano. Sandy, eu não tinha noção nenhuma de nada. Eu sabia que eu tinha o sonho de ser mãe. Mas eu Uhum. até por, não sei se por ignorância. Ignorância é assim, porque hoje em dia a internet te oferece tudo isso. Eu nunca tinha parado para ler sobre os tipos de parto, é, sobre os benefícios do parto natural, sobre o que é uma cesárea, que na verdade é uma cirurgia de risco, enfim, tudo isso eu nunca tinha Sim. parado para ler. Eu fui parar para ler pós-perda. Eu fui me interessar no pós-perda. É, e eu acho que no fim, muita gente acontece isso também, sabe? Acontece. A gente cega tanto aquele sonho de querer ser mãe que a gente acaba esquecendo, né, de todo o contexto que envolve, né, a maternidade em si. É verdade, é um contexto muito amplo. Dani, eu queria que você começasse a falar um pouquinho pra gente, quais relatos assim que você recebe quando as mães, por exemplo, a mãe acaba de perder um bebê e encontra a sua página entre mães de anjo. Quais são os principais relatos que você recebe assim? Sinceramente, o comparativo. Quando eu vou conseguir estar e ficar como você? Noto que você já Nossa. fala da sua perda, eu não consigo nem falar. Então, assim, meninas que estão com 4 dias de perda, uma semana e que já querem estar lá na frente, né? Uhum. nesses 2 anos, passei por muita coisa, então eu jamais o que eu vivi em 2 anos elas vão conseguir alcançar em 4 dias, ou talvez alcancem, cada ser humano é único. É. Mas eu recebo muito isso, assim, elas quererem que o mundo volte ao normal muito rápido. Uhum. E o mundo não vai mais ganhar esse caractere de normalidade. O luto é uma Uhum. realidade que a gente vai viver e ponto. A ausência está aí, o filho não volta, e muito eu recebo isso. Uma parcela muito grande, e isso é uma seara que eu não gosto muito de falar, de pessoas no meado de cometer o suicídio.
né? Muita gente, Sandy. E isso é Nossa. preocupante. Então, quando não é E para pesa mim, eu até pra você, né, Dani? pesa. Por esse foi um dos motivos que eu pensei há mais ou menos 4 meses atrás em desistir. Tava ficando pesado demais. E daí eu recebi conselhos da Fernanda e a Fernanda me disse assim, a Fernanda Rangel, que é Fernanda uma é psicóloga, psicóloga, né? isso, exato, a Fernanda tá Conversei sempre com nos ela também. ajudando. E daí a Fê disse assim, Dani, quando não for pra ti, é pra mim. Quando tu vê que não é pra ti, simplesmente manda pra mim. E é o que eu tenho feito com a Fê. E a Fê tem atendido muita gente, assim, de forma gratuita e prestando orientações, enfim. Mas é uma realidade, o suicídio é uma realidade, é, muita reclamação do casamento. Pessoas perguntando, eu não falo tanto do meu relacionamento, embora meu esposo seja uma pessoa maravilhosa, Uhum. dizendo, meu esposo me deixou. Acontece. Aí agora eu já não tenho mais meu filho e também não tenho meu esposo. A minha mãe não dá bola para o que aconteceu comigo. Ela diz que eu tenho que esquecer. Então, são as reclamações de praxe, né, Sandy, da falta de Uhum. sensibilidade das pessoas, que é absurda, né? Coisas. E são aberrações. E principalmente entrando na seara que tu tem conhecimento, é, a gente não tem noção as formas que as pessoas perdem filhos nesse Brasil e como essas pessoas são tratadas. Eu recebo relatos de pessoas que sofreram coisas assim que não dá para imaginar que um ser humano é capaz de sobreviver aquilo. Principalmente da região Nordeste, assim, é uma coisa assim que não entra na minha cabeça como tu entra num hospital para ser massacrada do jeito que determinadas pessoas foram. Eu recebo muito sobre isso também. Nani, só para a gente exemplificar assim, quais seriam esses relatos? Por exemplo, eu sei que no interior acontece de uma mulher chegar, que acabou de sofrer um aborto espontâneo, e ela é totalmente exposta para a cidade. Ela já está ali passando a dor dela, da perda, e os profissionais espalham que ela sofreu o aborto espontâneo, espalham que ela provocou o aborto. Então, assim, é uma situação realmente deplorável, sim, desumana É, mesmo. é, é bem pesado, né, o que eu vou te falar. Aqui no nosso estado também aconteceu e aconteceu em outro estado. Com a menina que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, eu não tive contato. Mas uma Uhum, mãe, não vou saber, não vou dizer a cidade para não expor essa pessoa. uhum, Essa pessoa foi tão crucificada no parto, e eu falo que é crucificada, que houve a decapitação. A cabeça ficou dentro do corpo da mãe e o restante do nossa. corpinho saiu. Então, assim, eu no lugar dessa mulher eu enlouqueceria. E esse, assim, foi o estopim para mim, foi isso, quando eu recebi essa fala dessa pessoa, que eu entendo que ela não tem culpa, ela queria ajuda. É, e eu pensei assim, eu não consigo ajudar essa pessoa da forma que ela merece. Então, assim, eu não, para Sim. que eu vou continuar? Então, assim, isso foi pesando muito para mim. Mas, ao mesmo tempo, se ela não tiver, já que ela não tem acesso a um psicólogo, um psiquiatra, enfim, se ela não tiver acesso pelo menos à minha página que traz algum conteúdo de esclarecimento, o que vai ser dessa pessoa nesse mundo, né? Então, isso foi um dos motivos que eu continuei, mas não é fácil. Eu acredito, Dani. Então, assim, Dani, eu recebi algumas perguntas, né? Vou ler Claro, à algumas para vontade. vocês. É, um rapaz me perguntou, como é ter outro bebê após a perda? Isso também é uma dúvida, né? E a mãe, logo que tem a perda, já quer ter outro, às vezes para manter o casamento. Infelizmente, isso ainda acontece. Então, assim, como Acontece. é esse processo, Dani? Eu ainda não quis gestar o arco-íris. O arco-íris é aquele bebê que vem depois, né, de uma perda, que entende-se que a gente passou pela tempestade e que o filho que nasce é o arco-íris, que é a redenção, enfim, daquilo que te aconteceu.
Eu entendo que para você gerar uma nova vida, isso é opinião Daniela, tu tem que estar muito serena e segura, no Uhum. sentido de não ter aquela sensação de que qualquer momento uma tragédia pode acontecer. E eu não quero ter uma gestação assim, porque eu acredito muito na conexão mãe e filho. Então, enquanto eu Uhum. ainda tiver esse sentimento muito bruto dentro de mim, de que algo muito ruim pode me acontecer, eu optei por não engravidar. Mas tem muitas meninas que engravidam logo em seguida, enfim, e estão aí exercendo essa maternidade de forma linda, e são várias meninas. Mas isso é uma questão minha, né? Eu não quis engravidar Uhum. ainda por causa disso. Mas não é tarefa fácil, porque tu convive com a lembrança, com a linha tênue. O, um era para ter tal idade, esse tem tal idade. Era para eu ter vivido determinada coisa com que partiu e estou vivendo com que ficou. Então é uma Uhum. comparativa, né? O tempo inteiro. Acredito que não deve ser tarefa tão fácil assim também. Uhum. Mas em algum momento o arco-íris tem que brilhar, né? Sim. Tem algumas mães aqui comentando, né? Estou com 7 meses e ainda parece que foi ontem, a Jess Torres. Aí outra comentou que estou sobrevivendo, a Vitória Cardoso. Realmente é sobreviver, né, Dani? Sobreviver. Aí aqui É, a pode Nath falar. comentou bem aqui. Sempre consegui falar, mas sinto que as pessoas evitam tocar no assunto comigo e sinto que eu preciso falar sobre a perda. Esse foi um dos pontos que a Fernanda falou para mim, né? Fale sobre a perda. Esse processo do luto, ele é necessário, né? Você comentar, você ganhar um abraço. E as frases, assim, que são abomináveis, no caso, não vai ter outro filho, não era para ser seu, essas frases não precisam ser ditas. As mães só precisam conversar, né, Dani? O processo do luto tem que ser vivido. Eu sempre relato para as meninas que eu passei por muito menos do que outras pessoas passaram, porque já tem na família 2 episódios semelhantes ao meu. Então a família, entre Uhum. aspas, estava preparada para o que ia acontecer, né? Preparada não, porque nunca está, mas já É. estava acostumada com aquilo dali. Então, quando se vê a notícia, é, enfim, a gente já sabia mais ou menos a dinâmica que se tinha. Aqui, Uhum. a Valentina tem o nome de Valentina, a gente fala dela como um ser existente. Eu tenho um ser, ela é real, ela existiu, ela não está aqui, mas ela Uhum. existiu. Falamos dela normalmente, enfim, mas não é fácil, assim. Ainda hoje, quando você chega num determinado lugar e a pessoa entra na seara de falar de filhos, você dizer, é, você é mãe? Sou mãe, sim. Ah, que idade tem seu filho? Teria 2 anos, ela é um anjinho. Então ainda fica aquela interrogação na cabeça das pessoas, né? Uhum. Do que aconteceu com essa mulher, do que aconteceu com essa criança. É, o que é o anjo? Tem pessoas que infelizmente não sabem. Então a gente Uhum. sempre tem que estender um pouquinho. Eu não tenho problema de falar sobre isso, mas tem pessoas que negam, né? Simplesmente Sim. preferem não falar. É um processo que a pessoa precisa passar também. Dani, tem aqui o pessoal perguntando como que é, né, conviver com outras mães que estavam grávidas na mesma época que você, né, e ganharam um bebê. Como é esse convívio? Eu sou sempre muito sincera. Tem uma moça aqui da minha cidade, que eu convivi com ela desde criança, que ela é uma pessoa que sempre teve um envolvimento com drogas, uma vida totalmente desregrada. E para mim é muito difícil ainda entender que ela está com o filho dela nos braços e eu não estou no meu. Já conversei muito com vários profissionais sobre isso, mas é um sentimento genuíno, eu não consigo mudar isso dentro de mim. Não é que eu tenha raiva dela nem da criança, mas eu texto esse comparativo. Por que comigo? Não, eu não entro na questão do merecimento. Mas Uhum. por que comigo? Né? Para mim é muito doloroso, tá? Então, assim, eu tenho várias pessoas que no meu julgamento, e isso é puramente humano, e eu não tenho medo de esconder essa falha,
É, para mim, eu merecia mais que essas pessoas. Mas isso é um sentimento meu. Para mim não é fácil. É, de tudo dentro do luto, para mim, essa é a pior parte. Eu não consigo lidar bem com isso ainda. Com essa questão da comparação com aquela pessoa que eu julgo que merecia menos do que eu, enfim, eu não consigo lidar com isso. Não consigo e eu prefiro ser sincera em dizer que essa é a minha maior dificuldade do que pintar que tá tudo bem para as meninas. Isso é humano e isso é meu. Eu não Sim. consigo lidar. Dani, ainda nesse sentido aí, a outra pergunta que mandaram é normal ficar fria com outras crianças após uma perda? É, é porque a gente aí eu já falo, aí quem tá falando na verdade não é só a mãe de anjo, mas a pedagoga. Porque a criança é uma caixinha de histórias, né? Então, assim, Sim. a cada momento tu vai associar, como eu falei. Aquela criança tem 1 ano, a minha teria 10 meses, talvez. Estaria próxima daquela faixa etária, estaria fazendo as mesmas coisas que aquela criança. É normal, mas a gente retoma, né? Eu, quanto professora hoje, eu posso te dizer que eu sou mais afetiva com os meus alunos do que nunca. Porque eles vão nos conquistando, né? E daí eu vou entrar num outro relato particular que os meus alunos me salvaram, né? Lindo. Eles me salvaram. Eles são crianças, as crianças que eu tive naquele ano, quando eu retornei a trabalhar, são crianças atípicas. Eles sabiam que eu estava grávida, daqui a pouco não estava, e onde está o bebê? Bom, nós sentamos, conversamos, organizamos e eles formularam na mente deles. Existem bebês que não ficam na Terra, existem bebês que são do céu. Então eles criaram essa versão lúdica na mente deles. E eles falavam daquilo de um modo muito natural. No começo eles diziam, tá, eu sei, mas não vamos falar disso que a prof fica triste. Então, daí depois não, depois eles já resolveram fazer um monte de perguntas. É, Então, daí para eles era natural também, era a Valentina, a filha da Prof. Dani. A filha da Prof. Dani é uma daquelas bebê que mora no céu. E eles Ai, que explicavam isso para outras pessoas, inclusive. Enfim, acho que a gente vai retomando a afetividade, é uma coisa que se perde, mas a gente retoma. Uhum. Dani, nesse período de quarentena, assim, uma mãe que teve uma perda recente, não tem com quem conversar, não pode receber um abraço de uma família, de um amigo, o que fazer? Informação, que foi o que eu fiz. Quando eu perdi a Valentina, eu fiquei 3 dias em off, que eu não sei se eu comi, se eu bebi, se eu tomei banho. No quarto dia, no quinto, eu fui me informar do que acontecia. Aí eu fui me apropriar de conhecimentos, que existiam grupos de apoio, que existiam profissionais que trabalhavam com mulheres especificamente, que existia material sobre isso. Então, assim, eu fui me apropriando. Então, assim, hoje, nesse período de quarentena, existem muitas rodas online, rodas de partilha, lives, assim como a minha e a tua, que elas vão poder participar, enviar suas perguntas, adquirir alguns conceitos sobre luta. Eu acho que isso. Eu acho que a informação nesse momento é o melhor caminho. A gente tem uma noção de como o país está, mas a gente não sabe até onde pode chegar. A vida talvez demore um pouquinho a voltar ao normal. Então, nesse período, vamos fazer alguma coisa de útil, construir esses conceitos, né, dentro da gente, que é uma coisa que só vai te ajudar, com certeza. Uhum. Perguntaram aqui, Daniela, o medo de engravidar novamente também é normal? Sim, faz parte do próprio quadro trágico que a gente se envolveu, né? Tu esperava que aquela vida chegasse. E aquela vida não veio, então como é que tu vai reagir de forma diferente? Mas o que eu acho é que, independente de medos à parte, é o que eu sempre digo,
faça um bom pré-natal, estabeleça uma conexão com uma conexão de empatia com a médica que te acompanha. No meu caso, não aconteceu. Cuide, tenha sua vida regrada e bola pra frente que lá com 40 semanas o arco-íris vai estar nos braços. Assim, eu tenho um pensamento otimista, mas acho que passa muito pela tua relação de confiança com a médica que te acompanha, ou o médico, enfim. Perguntaram aqui, Dani, em algum momento você se sentiu rejeitada pela sua família? Sim, família do meu esposo. Eles agem como se nada tivesse acontecido, como se aquela criança aquela criança não se contabiliza, né? Aquela criança não, aquela história é uma história imperfeita que não precisa ser falada. Durante muito tempo doeu, hoje já não dói mais. Hoje eu entendo como ignorância da parte deles e não como uma falha minha. Mas no começo eu me senti imperfeita, né? Então, assim, eu falhei como mulher, eu não consegui trazer ao mundo uma vida. Mas hoje em dia isso já não me afeta mais. Eu entendo que é uma falha social deles, Sim. não uma falha física, biológica minha. A Natália Soares Leixo comentou aqui, Dani, você é um ser humano maravilhoso que Deus enviou para ajudar estas mães, para suportar este momento de dor. E eu também acredito isso, Dani. Teu papel é fundamental. Obrigada, Natália, obrigada, Sandy, pelas palavras. São vocês que me ajudam a manter de pé, né? Eu sempre falo que se eu consigo chegar até aqui é porque vocês estão aí me dando tanta força e palavras de incentivo para que, enfim, eu continue. Deixa eu ver aqui. Você também perdeu sua identidade quando percebeu que estava resignificando sua dor? Eu não posso dizer que eu perdi a identidade, eu posso dizer que eu me encontrei como pessoa em muitas coisas, assim. Eu sempre fui uma pessoa de um gênio muito difícil de lidar. E aquela pessoa que se orgulhava de ser uma pessoa difícil, que achava bacana dizer, que todo mundo dizer assim, ah, nossa, que personalidade, que pessoa difícil e coisa e tal. E isso nas minhas relações, quanto outros relacionamentos, nas minhas relações e família. E quando eu perdi a Valentina, eu passei a me reconectar com a minha visão de família e de amizades e enfim. E isso transformou muito dentro de mim. Então, assim, eu passei a entender que eu não precisava ser tão reativa para tudo. Ainda tenho muito para melhorar, mas hoje, sem sombra de dúvidas, eu não sou a mesma pessoa. Durante algum tempo eu fiquei confusa se isso era de fato, né, uma perda de identidade, mas depois eu compreendi com a ajuda da minha psicoterapeuta, né, que era um processo de transformação, de ressignificação, que eu não era mais a mesma pessoa. E aquilo dali eu havia construído e que esse era o novo, era o verdadeiro eu, ou um novo eu. Uhum. O comentário aqui da Elizabeth Félix. Mais triste quando não tem expectativa de ser uma mãe de anjo. Quando aconteceu, foi tão traumático que impossibilita fisicamente de gestar novamente. Ainda ter que ouvir que já deu tempo, tem que estar melhor. Existe também essa cobrança de ter logo um outro filho, né? Existe. Ainda mais quando tu tá com determinada idade, né? Hoje eu estou com 35 anos, então a sociedade ainda tem aquela visão que tu é mãe de forma segura até os 40 anos, porque ali na década de, acredito, 90, se divulgava muito que a partir dos 35 anos o risco de tu ter crianças com síndrome de Down ou outras síndromes era muito grande. Isso foi muito difundido em determinada época. E isso, na verdade, é um conceito errôneo, porque varia
não tem uma variante de acordo com a idade, é muito mais a ver com o teu organismo e com a fusão dos genes teus, do teu esposo, enfim, é todo um estudo genético do que com a própria idade. Então, assim, ainda há essa visão muito grande de que tu é velha para determinado, a partir de determinado tempo, então que tu engravide logo. É, não posso dizer que eu não sofro isso, sofro. Sofro até de próprias outras mães de anjo que me falam: ai, mas eu tô com 25, mas eu já tô tentando, tu tem 10 a mais que eu, tu não vai tentar logo? Então, assim, enfim, mas eu não tô nem um pouco preocupada. Eu vou gestar uma nova vida a partir do momento que eu me sentir segura. E se o arco-íris não vier, vocês são o meu arco-íris. Eu sou tão feliz, eu sou tão realizada por ter vocês na minha vida, né? Então, assim, Uhum. eu sou muito feliz, assim, apesar de tudo. E eu sempre tinha muito na minha mente que eu queria gestar uma vida. E a Valentina foi uma realidade para mim. E que me nutriu muito como mãe, sabe? Então, independente se vier uma nova história ou não, eu fui muito feliz com a história que eu vivi. Que bom, Dani. Perguntaram aqui, o conceito de arco-íris é usado apenas para bebês depois de uma perda gestacional? Na verdade, essa é uma discussão que eu tive com a Tati da ONG A Madalena e a gente acha que isso chegou no Brasil de uma maneira muito errônea. Porque a nível estrangeiro não se fala no arco-íris como somente um bebê. O arco-íris é a tua redenção, é tudo aquilo que trouxe brilho para a tua vida. Então, assim, a gente encontra muita coisa se tu pesquisar sobre Rainbow Actives, essas coisas assim, de mães no Instagram que são de outros países, vocês vão encontrar assim claramente mulheres que se encontraram na pintura, que se encontraram estudando, fazendo maratonas, essas coisas assim. Na verdade, é um conceito que se difundiu de forma errada. Então, na minha opinião, arco-íris é tudo aquilo que traz brilho para a tua vida, não necessariamente o bebê. Mas no Brasil, sim, se aplica a questão do neonato e da perda gestacional. Neonato é aquela criança que chegou a nascer com vida e partiu, e a perda gestacional é aquele que já nasceu sem vida. Uhum. Nani, outra pergunta que também entra muito no nosso tema aqui, né, é o Dia das Mães. Quando chega o Dia das Mães, a situação fica mais difícil, né? Como lidar com essa data? O primeiro ano é sempre o pior. Eu perdi a Valentina no dia 5/3 e logo em seguida veio o Dia das Mães. É, Hoje, até antes, eu estava falando com as meninas no meu perfil que eu noto movimentos muito maiores é, neste ano do que tivemos no ano passado. E isso tudo é um trabalho de consciência e que eu acredito que futuramente gerará muitos frutos, assim. É, Tudo isso colabora para que daqui gerações, daqui 20 anos, talvez não tenham esse sentimento de negação da maternidade que a gente tem, né? Porque muitas de nós ainda somos vistas como não mães ou mães imperfeitas, enfim. Entendo dessa forma, que já foi muito pior. Mas, assim, o como lidar, fale da sua maternidade e, sobretudo, da gratidão de ter gestado aquela vida, né? Então, assim, não foca na perda, foca na gratidão, né? De ter gestado aquela vida, de daquela vida ter caminhado lado a lado contigo. Então, assim, é, estabelece essa conexão, né? De filho, mãe, mãe, filho. A perda veio depois. Então, assim, no Dia das Mães, tenta reforçar na tua mente essa questão positiva do gerar a vida. A perda foi uma consequência que vem depois, mas que ao menos no Dia das Mães a gente consiga, né, pensar só isso, na gestão da vida, no gestar a vida. Nani, perguntaram que você está em paz com a perda da sua filha? Estou em paz com a perda da minha filha. Isso foi uma coisa que eu acredito que o meu processo de aceitação foi muito fácil,
por crenças religiosas. Eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe, devido à minha personalidade. E quando eu perdi a Valentina, a gente estabeleceu elos que nunca tinha sido construído. Então, assim, eu idealizei na minha mente que a Valentina veio para reforçar esses elos. A Valentina veio ao mundo dentro de mim para ser, apesar de tão pequena e de não chegar ao nosso convívio, ela veio para ser um pouco minha mãe, mãe da minha mãe, e ensinar que nós duas precisávamos conversar, nos entender, nos amarmos. E então, assim, eu sou muito em paz, assim, com a perda. Eu aceitei isso como uma verdade absoluta, né? Que a Valentina veio para restabelecer essa conexão entre mim e a minha mãe. E isso para mim é uma verdade e é o que me traz paz. Outra pergunta aqui é: a mãe do seu esposo não conta como a sua filha estivesse existido? Me sinto triste, como lidar? Do esposo dela, a mãe da minha mãe lida como se a minha filha não tivesse existido, né? A sogra, no caso. Uhum. É o que acontece comigo. O que eu vou dizer para ela? Reforça o tempo inteiro que essa pessoa, que essa criança existiu, que ela é importante para ti e que ela faz parte sim dessa família. Não negue seu filho, não negue a história do seu filho, não negue a sua história. Essa criança existiu, essa criança existe, essa criança importa. Se essa pessoa não está preparada para ouvir, ela que se resolva de uma outra forma. E se coloque sempre disposta a conversar. Comigo não ocorre, né? Não ocorreu esse interesse em ter essa conversa, mas ela pode sim conversar e deixar claro, essa criança é importante para mim e essa criança conta sim. Eu acho que é o que deve ser feito. E entra naquela fala que nós falamos lá atrás, quando a Fernanda disse, fale do seu filho, fale da história do seu filho, né? Sempre. Outro questionamento aqui, Dani, é em relação se é normal as pessoas se afastarem de você quando após a perda, né? Porque durante a gestação todo mundo quer ficar perto, a barriga é sempre aquele momento que todo mundo quer pegar, todo mundo quer perguntar, todo mundo quer dar palpite. E depois da perda acontece esse afastamento das pessoas. Como lidar com isso? É normal, mas como é que eu posso dizer? Sempre permanece quem deve permanecer. Sempre há aquela separação do joio do trigo. Quem se afastou e quem não ficou era porque precisava ser afastado. Então, assim, que isso não te cause dor, mas que isso cause para a pessoa a sensação de que foi uma escolha. E a gente tem que ser bem resolvido com isso. Tem várias pessoas que, enfim, se afastaram de mim, mas em contrapartida eu ganhei tantas outras pessoas. Então, assim, a gente tem que tentar. A gente já carrega um fardo tão grande, né, Sandy? Então, assim, se a gente for levar, carregar mais isso para nossa vida, assim, chega uma hora que fica insuportável. Então, eu preferi acreditar na troca. Eu substituí essas pessoas que não souberam estar do meu lado quando eu mais precisei, por pessoas como vocês, que estão aqui comigo todos os dias e que quando eu não faço um post, ao menos durante o dia, enchem a minha caixa de direct dizendo, Dani, tá tudo bem? Então, assim, são opções. Deixa eu ver aqui os relatos que nós temos aqui. Tem outra pergunta aí, Pedro. Como devo lidar quando alguém me fala que não sou mãe? Uma vida coabitou o teu corpo. Quimicamente, você tem comprovação que existiu algo no teu ventre que fez você gerar a vida. A partir do momento que você passou por esse processo, você se reconheceu como mãe. Isso é um caminho sem volta. Então, assim, para você a sua maternidade é uma realidade, ela é uma realidade e ponto. Assim, não pense de outra forma. Você sabe que você é mãe. Você é mãe desde o momento que desde muito antes, desde o desejo de gestar uma vida, a partir dali você
já é mãe, enfim. Então, assim, não, as pessoas não têm a verdade absoluta. Você que sabe o que passa dentro do seu coração. Então, assim, você é a melhor mãe do mundo. Você é aquela mãe que levanta todo dia da cama e tem que viver com a ausência de uma criança que não chegou e que não vai chegar. Você é uma das melhores mães que há, é uma mãe que exerce um amor na distância, na ausência. Então, assim, se veja assim, dessa forma, porque é muito difícil a gente honrar a vida desse filho, esse filho não estando aqui. É uma luta muito grande, assim, então você é a melhor mãe que há, assim, se veja dessa forma sempre. Uhum. A Maria aqui, Eduarda, ela comentou, estou com depressão pós-parto e é muito difícil. O luto, quando ele se estende por um longo período, ele acaba virando uma depressão pós-parto, né, Dani? Como fazer para sair dessa situação? É uma seara muito complicada, porque eu entendo que nem todas as meninas têm acesso a um bom plano de saúde que te oferece essa infinidade de recursos que eu tive. É, mas digo e repito, acredito que na tua cidade, se não tiver, deve ter um grupo de apoio perto. Geralmente esses grupos de apoio são mediados por uma psicóloga, por um assistente social. Então, assim, para essa pessoa que depois ela me procure por direct, que eu tento conversar com as meninas para a gente ver um grupo de apoio mais próximo a ela, um grupo que tenha roda de partilha online que ela possa ser incluída. Eu prefiro não dar tantas informações técnicas, enfim, porque até, né, não sei. Mas isso, assim, isso eu posso fazer por essa pessoa. Então, que ela me procure depois, me envie um direct, que eu vejo se há algum grupo que pode acolher essa mãe, né, se ela se vê com essa forma, que ela está num quadro depressivo, enfim, e precisa tanto dessa ajuda. Aqui, só para a gente encerrar, Dani, o Entre Mães de Anjo é para mães que perderam seu filho com mais de um mês? Ou é só nesse processo de gestacional e neonatal? O Entre Mães de Anjo, na verdade, já tomou uma proporção muito grande. Nós estamos com uma seguidora aqui que está acompanhando aqui, a Dani. A Dani é uma avó de anjo. O Diego está aqui também, o Diego é um pai. Eu tenho madrinhas, eu tenho vós, eu tenho infinidade, moças que seriam as madrinhas daquelas crianças que não chegaram à vida. Então, assim, já se tornou algo maior. Tanto que eu mudei o feed, né? Eu coloquei conteúdo para famílias enlutadas, porque não é mais só Entre Mães de Anjo, é um pouquinho a mais, né? Que outro comentário. Sinto as mães de anjo bem esquecidas nas homenagens. A mídia poderia também nos incluir. Mas cadê os grupos de apoio trabalhando para isso? Podemos mudar isso. Eu estou trabalhando, me procure, que eu tô com todo o gás, eu tô sempre aí, gente. Só que o problema é que tem muitas meninas que não querem se expor, né? Então, assim, às Sim. vezes você traz uma proposta de uma ação para que aquela mulher segure ao menos uma folha, enfim, e fale sobre o que aconteceu, mas a pessoa não está preparada, não está em condições, então eu também não posso forçar que isso aconteça. Mas vai lá na bio da página Entre Mães de Anjo, que você vai encontrar o WhatsApp da página, e a gente vai conversar, que eu tô pensando aí uma ação que talvez gere algum impacto, alguma coisa assim. Falando em relação à mídia, né? Eu sou jornalista e é bem difícil você pensar assim. Ah, você conhece muitas mães que tiveram perdas, né? Mas será Sim. que ela vai querer falar? Será que ela vai querer me ceder uma foto dela com o bebê ou dela grávida? Eu mesma fiquei com receio de pedir uma foto para você, gestante, porque a gente sempre fica com esse medo. A gente está falando de morte, então morte realmente é um tabu, as pessoas nem veem com bons olhos. Então é um processo que a gente está passando, né? E acredito que as mães de anjo já estão, como você falou, Dani, estão ganhando uma visibilidade maior. Já melhorou muito, vou ser bem sincera. Já estamos num outro extremo, mas ainda tem que se construir muito mais coisas. E a gente só vai conseguir construir essas coisas quando a gente perder a vergonha de falar dos nossos filhos e quando a gente se posicionar.
E graças a Deus isso já está acontecendo. Então, assim, já tem vindo muitas mulheres fazendo seu Instagram, vindo à frente e mostrando assim, eu tenho um filho morto, mas ele é meu filho. Porque é a Uhum. realidade. Ainda que a gente diga eu perdi, ele foi para o céu, a gente está falando de uma coisa chamada morte. Então a gente precisa Uhum. falar as coisas tal qual como são. É difícil, mas nós estamos falando de morte, que é a realidade, enfim. Uhum. Antes de você entrar na nossa conversa, Dani, a Mai Barbosa, ela começou a relatar, né, que ela teve uma perda recente e que o dela foi um pré-eclâmpsia e ela só descobriu no hospital que ela estava com pressão alta. Durante todo o pré-natal, a pressão dela estava normal. E aí agora ela está perguntando aqui como se sentir preparada para doar as coisinhas do bebê. Mai, então assim, ó, essa é uma das críticas que eu faço à minha conduta. Eu, a visão que eu tinha quando a Valentina partiu era de que eu queria que tudo aquilo terminasse de modo muito rápido. Eu escolhi o meu parto como cesárea, hoje eu não faria isso, porque eu queria que fosse rápido, que terminasse naquele dia, se possível. Eu cheguei em casa e eu vendi todas as coisas da Valentina porque eu queria que aquilo saísse da minha frente, que aquela história terminasse. Só que não é isso que termina com a dor. Se você não está preparada para doar, você não precisa fazer isso agora. Se você não quiser doar, tá tudo bem. Se você quiser guardar o resto da sua vida, a lembrança das coisas da sua filha, você guarda. Se você quiser vender, você venda. Ninguém tem que criticar nada. O tamanho da sua dor e como você sente é só você, o que se passa dentro de ti. Então, assim, sem pressa. Não tenha pressa nenhuma de fazer nada e não permita que ninguém te cobre nada. Sobre a pré-eclâmpsia, noto um despreparo muito grande é, nessa questão do diagnóstico da trombofilia, essas coisas assim. Não foi o meu caso. A Valentina, ela partiu de um motivo não aparente. Eu não tenho um diagnóstico, eu não sei do que aconteceu. Aí entra naquele discurso da fatalidade. Mas o que eu posso te dizer, Mai, que eu quero aproveitar para te dizer, antes de pensar numa nova gestação, faça bons exames e tenha um bom pré-natal. Se aquele médico que você procurou não supriu todas as suas dúvidas, vá, procure um outro médico e seja inesgotável, porque isso você está falando da sua vida. Então, assim, eu tenho exemplos de meninas de mães de anjo que fizeram isso e hoje já estão com seus filhos nos braços, que aconteceu a mesma coisa que você. Que passaram toda a gestação, não tiveram pressão alta e de repente aconteceu a perda. Então, assim, seja inesgotável. Busque por você e busque pela sua saúde. Dani, estão perguntando há quanto tempo que a Valentina foi morar no céu? 2 anos e 1 mês. dois Dois anos e um anos e um mês, mês. assim, é uma perda recente. Para mim, Uhum. sempre será recente. Ainda que passe 20 anos, vai ser recente. Sempre, acredito nisso também. A Camila Moraes está falando aqui. Sou mãe de 2 anjos. Do Francisco, que se foi há 14 semanas de gestação, e o Gabriel, que foi com 38 semanas de gestação. Gratidão pela partilha de vocês. Nós que agradecemos, Camila, por Ai, compartilhar, né, obrigada, a obrigada sua perda. e pela confiança, né, de abrir Uhum. essa fala, né. Muito obrigada por estar aqui. É. E esses relatos também acabam que nos emocionam, né, Dani? É bem Não, forte. não tem como ser ileso. Comentaram bem aqui. Eu tive uma gravidez na tromba. Minha dor olha a cicatriz. Minha dor é olhar a cicatriz na minha barriga todo dia e lembrar da minha perca, que já faz 1 ano e 2 meses. Será que preciso de terapia? Que É ela uma olha a coisa, cicatriz e lembra, né? não tem como não lembrar, né, eu também fiz cesárea, então, assim, é, aquilo dali vai estar sempre na tua memória. Então eu acho que não é caso de terapia, é um processo de aceitação, de lembrança diária. Aquilo dali é uma marca de tempo, é algo que te lembra o que você viveu.
Se isso traz lembranças muito pesadas para ela, talvez seja o caso. Mas, assim, se só remete à lembrança, assim, isso daqui era uma vida que era para ter chegado e não chegou, acho que não seria o caso de terapia, não. É mais um processo de memória, de lembrança, enfim. A Cris, Cris Pires está dizendo aqui, perdi 2 com 20 semanas, sendo um estando com cerclada.